Olá pessoal, e aí, tudo bom? Resolvi gravar essa aula aqui para mostrar para vocês de maneira prática como que funciona a implementação de uma pequena aplicaçãozinha aqui usando a tecnologia do RMI, né, da invocação remota de método. A gente teve aquela aula teórica, né, espero que vocês tenham assistido, porque eu vou partir dos conhecimentos que foram expostos lá na hora teórica para poder desenvolver esse sistema aqui, desenvolver essa aplicação. É muito importante que vocês acompanhem essa aula aqui também, porque o nosso projeto final ele vai ser uma aplicaçãozinha também usando RMI. E aí essa aplicação que eu vou desenvolver aqui agora é uma aplicação bastante simples, né? Então vou desenvolver um Olá Mundo aqui, um Hello World usando o RMI. E vocês podem se basear, porque pode usar esse vídeo, né, essa implementação aqui como uma espécie de laboratório e uma referência para que vocês desenvolvam os próprios sistemas de vocês e principalmente tenham capacidade de desenvolver o trabalho final, que vai ser um pouco mais complexo, mas usando os mesmos passos, os mesmos conceitos, né, a mesma organização aqui de projeto, né. É importante que vocês, se vocês puderem, né, assistir essa aula com a ideia aberta. Pode ser qualquer ideia que vocês tiverem aí, seja o Eclipse, o NetBeans ou o IntelliJ, que eu vou fazer a implementação em Java, né, ou o próprio VS Code, né, estou usando o VS Code aqui. E vocês, ao passo que eu vou fazendo, vocês possam fazer também e não simplesmente assistam, porque vocês precisam criar um pouco de memória muscular, né? E memória muscular só se cria se vocês executarem na prática, tá bom? Então vamos lá. Eu criei aqui uma série de passo a passo aqui, uma série de passos, uma sequenciazinha de passos. Eu vou deixar essa sequenciazinha de passos aqui disponível para vocês lá na aula, lá no Moodle, para servir como referência também. Eu vou me guiar por essa sequência de passos aqui na implementação do nosso projeto, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa então é a definição da interface remota. Então vou fazer a nossa definição da interface remota aqui. Eu vou chamar essa interface remota de Olá. Vou fazer um Olá Mundo, né? Então faz sentido eu chamar essa minha interface de Olá. Se vocês assistiram a aula teórica, vocês devem ter visto que a interface remota é aquela interface que vai definir os métodos remotos e que vai ser implementada pelo nosso objeto remoto, aquele que vai se tornar o nosso objeto remoto. Aqui no meu VS Code, ele já me dá a opção aqui de criar, quando eu crio um arquivo .java, ele já coloca aqui para mim o public class, né, e o nome do arquivo. No caso aqui eu vou usar uma interface, né, uma interface. Vou trocar aqui, em vez de ser public class, vou usar public interface. Se vocês se lembrarem das aulas de Java, vocês devem, se vocês tiveram essa aula, né, essa explicação sobre o que é interface, vocês devem se lembrar de que interface ela é um tipo de classe, de componente especial do Java, em que você define métodos e esses métodos obrigatoriamente devem ser implementados, devem ser construídos nas classes que implementam a interface. Então a gente está criando uma interface para deixar aqui como obrigatoriedade os métodos que forem determinados aqui nessa interface. Aquelas classes que implementarem essa interface obrigatoriamente vão ter que implementar os métodos que nós colocarmos aqui, né? E a interface remota, além de tudo, como vocês espero que vocês tenham visto a aula teórica, a interface remota também tem a função de determinar quais os métodos vão estar disponíveis para serem acessados através de uma requisição remota, né, através da RMI, né, de uma invocação remota de métodos, beleza? Uma diferençazinha entre essa interface, a interface comum do Java, e a interface que nós estamos criando aqui, a interface remota, é que a interface remota ela precisa estender uma outra classe chamada remote. E aqui eu vou estender usando a palavra reservada extends. E aqui eu vou chamar aqui o remote. Ao estender a palavra o remote, que também é uma interface, né, de remote interface aqui,
Ao estender o remote, estou criando uma interface remota. Então, a forma de criar a interface remota, a primeira coisa que eu faço é estender da minha interface remota aqui, né? Agora eu preciso definir o meu método. Eu quero fazer um olá mundo, então vou definir um método chamado diga olá, né? O nome do meu método vai ser diga olá. Esse meu método vai retornar um string. Ele vai se chamar diga olá. Ponto e vírgula. Beleza, perceba aqui que não está dando erro nenhum, né? Mesmo eu não tendo colocado aqui a visibilidade, porque quando eu faço métodos em interfaces, eu não preciso definir a visibilidade, porque subentende-se que a visibilidade vai ser pública, uma vez que todos os métodos que eu colocar em uma interface, eles devem ser implementados em outra classe, a classe que implementa a interface, né? Então, como eles devem ser implementados em outra interface, em outra classe, obrigatoriamente, eu não posso deixar eles como privado, daria um erro se eu colocasse como privado, e subentende-se que eles devem ser públicos, né? Então, se eu não colocar aqui, por padrão, o Java entende que o método é público. Beleza? Aqui o retorno é string, né? O digo olá ele vai retornar um string. E aqui um outro detalhe importante é que quando eu crio uma interface remota, é necessário que os meus métodos, que vão ser chamados métodos remotos, eles lancem uma exceção específica do RMI, né? Da arquitetura da RMI. E eu vou fazer o lançamento usando o throws aqui, né? Que é a palavra reservada para lançar exceções. E aqui eu vou lançar a remote exception, né? Que é uma exceção lá da minha API do Java RMI, né? Então aqui eu tenho definido a minha interface remota. E dentro da minha interface remota temos o digo olá como método remoto. Vamos olhar aqui no nosso arquivo, nosso passo a passo, o que deve ser feito. Bom, o próximo passo é definir a implementação da interface remota. Então temos aqui a nossa interface remota, só que uma interface remota ela não é um arquivo final, né, vamos dizer assim. Ela não é a ponta do nosso programa, porque os métodos, como vocês podem ver aqui, eles não têm corpo, né? O que seria o corpo do método? Seria as chaves e o algoritmo dentro das chaves. Vê que se eu colocar as chaves aqui, vai dar um erro, porque os métodos eles não têm corpo, né? Eles são métodos abstratos, né? Abstract method do not specify a body. Fala que os métodos abstratos, que também por padrão lá em uma interface todos os métodos são abstratos, eles não podem ter um corpo. Então eu devo terminar um método em uma interface com um ponto e vírgula. Não posso ter um corpo, né? Mas em algum momento eu vou precisar fazer com que esse método execute alguma coisa. Quando? Assim que eu implementar a interface, que vai ser a implementação dessa interface aqui, né? Quando eu construir aquela interface, quando eu construir a interface, não. Quando eu construir a classe que vai ser a implementação dessa interface. Eu vou fazer isso agora. Vou criar aqui uma classe chamada olá_impl, que é a implementação da interface, também Java. Aqui ele criou já o meu código, né? Public class olá_impl. Aqui eu vou criar uma classe, ela é uma classe. E essa minha classe, ela vai implementar, eu vou usar a palavra reservada implements, a minha interface remota. Olá. Fiz a implementação da minha interface remota aqui. Perceba o seguinte, começou a dar erro aqui, né? Mostrou um errozinho. Por quê? Ao implementar uma interface, obrigatoriamente, assim como eu já tinha dito antes, eu devo construir todos os métodos, implementar os métodos dessa interface dentro dessa classe que implementou a interface aqui, né? Vocês vão ver aqui, que se eu clicar aqui nessa lâmpadazinha, ele vai falar aqui, add an implemented method, ou seja, adicionar os métodos que não foram que não estão implementados, os métodos lá da classe olá. Quais métodos são esses? O método digo olá, né? Se eu mandar implementar aqui automaticamente, vocês vão ver que automaticamente ele criou aqui o método digo olá usando a mesma assinatura lá, public, né, que está por padrão, né, está oculto, não tá implícito lá, né? O retorno que é string, o nome digo olá, throws remote exception, ou seja, lançando a remote exception.
eu tirar esse comentário aqui que ele queria automaticamente. Perceba que é um método que veio lá da minha interface, inclusive está anotado aqui como sendo override. Os métodos que vêm de interface são anotados com override, né? Inclusive aqui fala que indica que a declaração de um método ela tem a intenção de sobrescrever uma declaração de método em um supertipo, né? E o supertipo é qual? É o da minha interface aqui, a interface Olá, né? Um outro detalhezinho sobre essa classe é que eu preciso estender de uma outra classe. Essa minha classe aqui, como eu já disse no começo dessa aula e na aula teórica, vai ser o meu objeto remoto. Por que eu sei que ela vai ser o meu objeto remoto? Porque ela implementa uma interface remota. Toda classe que implementa interface remota, né, ele vai criar objetos e esses objetos vão ser os meus objetos remotos. Mas para que eu possa transformar efetivamente esses objetos em objetos remotos, eu preciso ainda estender, né, fazer uma herança aqui com uma outra classe que é a Unicast Remote Object. E eu vou fazer a extensão aqui, ó, extends unicast remote object. Perceba que está dando um erro aqui, né? Ou que eu acho que eu coloquei errado aqui, talvez. Isso aqui deu um erro porque eu escrevi errado lá, né? Um outro detalhe aqui é que a ordem tem que ser essa aqui. Primeiro você estende, né? Você faz uma herança, depois você faz a implementação. Se eu trocar essa ordem aqui vai dar problema. Vai dar um erro. Tá vendo? Deu um erro no extends. Porque o extends ele deve vir antes do implements. Então vamos voltar ele para cá. Ainda está com um erro. Vamos descobrir que erro que é esse aqui. Clicar nessa lâmpadazinha aqui. Aqui está falando add the full serial version ID. Ele está falando aqui para adicionar um serial version ID padrão, né? O que é esse serial version ID? O serial version ID, deixa eu adicionar ele aqui. Ele é esse atributo aqui, né? Que ele tem que ser privado, ele tem que ser estático, ele tem que ser final, né? Você não pode mudar ele. E tem que ser long, né? E tem que ter esse nome aqui, o serial version ID. E vai receber aqui um long. Esse L aqui mostra que o valor que ele está recebendo aqui é um long, né? Que é um long aqui porque o tipo dele é long. Esse valor aqui é o número de versão do meu objeto remoto, né? Ao criar um objeto remoto, e eu estou fazendo isso estendendo aqui de Unicast Remote Object, eu estou criando um objeto que ele é passível de ser serializado. Ou seja, o que é serialização? Isso eu comentei na aula teórica. Quando eu faço um sistema distribuído, né, inevitavelmente, e aí eu tenho que passar objetos de um lado para o outro, inevitavelmente esses objetos eles vão ter que ser transformados em um array de bytes. Por conta de uma série de problemas, né, que eu até comentei na aula teórica, que a gente tem com arquiteturas diferentes, problema de heterogeneidade, né, da arquitetura do hardware, da arquitetura do sistema operacional, se o sistema ele é little endian, se o sistema ele é big endian, né, se ele guarda na memória os bits do mais importante para o menos importante, né, qual que é a quantidade de bits que ele usa para representar cada um dos tipos primitivos. Tem toda uma série de diferenças entre os sistemas e essa diferença eu consigo contornar ela se eu serializar os objetos que eu vou transferir de um sistema para outro sistema. Então é obrigatório, quando eu vou fazer a transferência de um objeto ou de qualquer outro tipo, né, é que eu transforme esse objeto em um array de bytes. A transformação desse objeto em array de bytes é o que a gente chama de serialização, né? Como eu estendi aqui a Unicast Remote Object, ele está me dizendo que eu vou precisar serializar esse objeto, né? E aí eu tenho que adicionar aqui um número de versão, porque toda vez que eu modificar aqui, eu vou ter que eu venho cá e mudo o número de versão e tenho uma versão diferente daquele determinado objeto, né? Isso aqui é uma coisa padrão, né? A gente tem que colocar essa implementação aqui desse atributo, né? Vamos ver aqui que tem mais um erro. Próxima questão, acho que até anotei isso aqui.
estender o unicast remote object, que a gente já fez, né? Criar o construtor aqui. A próxima questão aqui é criar o construtor. Quando eu uso o framework do Java RMI, ele obrigatoriamente ele me obriga que eu crie um construtor, né? Eu vou criar esse construtor aqui, add constructor. E aqui você perceba que esse construtor ele deve chamar o construtor da classe Py, aqui, ó, que é a unicast remote object. Como é que eu chamo o construtor de uma classe Py? Chamando aqui através desse comandinho super aqui, né? Então, eu vou construir, ao criar esse objeto, ao criar uma instância desse objeto, ele vai construir por intermédio desse construtor aqui, né? E ao executar o comando nesse trecho de código aqui, ele vai chamar o super, vai chamar o construtor lá da unicast remote object. E aí sim eu vou conseguir transformar esse meu olaimp aqui, né, que é o meu o objeto da classe de implementação da minha interface Olá, em um objeto remoto, né? Então, obrigatoriamente eu tenho que fazer todas essas coisas. Aqui, vamos dar uma revisada nos passos aqui. Tenho que estender a unicast remote object, tenho que criar o construtor, né? E temos que implementar os métodos, né? A gente não implementou aqui, né? A gente criou aqui o método automaticamente, mas não fez a implementação. Então vamos implementar nosso método aqui. Ele retorna um string, então eu já vou retornar a string direto aqui. Digo olá, vou colocar olá mundo. Estou colocando aqui sem acento, porque vai dar, se eu colocar com acento, ele vai dar problema aqui na hora de aparecer aqui. Ele vai dar, não vai dar um erro, mas ele vai aparecer caracteres diferentes aqui, né? Por conta da diferença entre os caracteres especiais lá. Né, ele não está usando o TF8. Bom, enfim, então eu vou colocar aqui sem caractere, sem acento, nem sem cedilha, nem nada disso, né, para ele aparecer do jeito que eu coloquei aqui. Vamos lá então. Próximo passo, criar o servidor. Aqui eu vou criar o meu servidor. Então vamos criar uma nova classe aqui chamada server. Server.java, automaticamente ele criou aqui minha classe, né? E a minha classe servidora, ele tem que ter um método de inicialização, porque eu vou subir esse servidor e automaticamente a minha JVM vai procurar pelo método main lá para poder inicializar aquela classe, né? Então vamos criar um main aqui. Vou criar aqui usando o meu IntelliSense aqui. Beleza, do main. Beleza, criei aqui o meu main, vamos ver o que eu preciso fazer. Criar uma instância de registro, né? Eu tenho que criar uma instância de registro. O que é o registro? Lá na aula teórica nós falamos que ao fazer um RMI, uma invocação remota de método, tem um outro componente que é o Java, o RMI registro, né? Esse RMI registro, ele é um servidor que fica rodando na máquina do servidor, né? No host do servidor. E ele é aquele que é responsável por guardar os objetos remotos, né? Então, eu preciso subir esse servidor para que eu possa estabelecer a comunicação entre o meu servidor e o cliente. O cliente ele vai buscar os objetos remotos lá naquele servidor. Eu vou registrar os meus objetos remotos nesse servidor, e aí ao fazer uma requisição remota, o meu cliente ele vai lá nesse RMI registry e vai procurar por aquele determinado objeto remoto, ou na verdade é um esboço dele, né, o stub. Aí ele vai pegar esse stub e vai devolver para uma variável, né, e vai instanciar essa variável, esse objeto, e aí eu vou conseguir ter acesso aos métodos do meu objeto remoto, que eu vou conseguir ter acesso aos métodos desse objeto remoto lá no meu cliente, mesmo que esse objeto remoto esteja em outra máquina no servidor. Beleza? Então essa comunicação ela acontece por intermédio desse registro. Eu preciso instanciar esse servidor do registro, senão eu não consigo estabelecer a comunicação, porque é no registro que são registrados os objetos remotos e é no registro que o meu cliente ele vai encontrar esses objetos remotos que já foram anteriormente vinculados. Então eu preciso criar essa instância de registro aqui, né? Vamos criar aqui a instância.
registro é a interface. Registro interface. Eu vou criar aqui um objeto registro interface. E aí eu vou chamar uma outra interface especial chamada locate registro. Interface não, uma classe especial chamada locate registro. Essa classe ela tem um método estático chamado createRegistro. É esse método que eu vou chamar. E esse método ele pede uma porta, né? É a porta de acesso ao servidor do RMI registro, né? Ele vai levantar o servidor do RMI registro. Aqui ele está precisando adicionar um método lá. Ele vai levantar o servidor do RMI registro, mas ele vai levantar e deixar disponível por intermédio de uma porta. Por quê? Porque como é um servidor, eu vou acessar ele por intermédio de sockets, né? E o socket, como vocês viram em aulas anteriores, eles ficam vinculados a portas. E eu preciso que o meu sistema ele acesse aquela porta. Então ele vai usar aquela abstração de sockets para acessar determinada porta para conseguir ter acesso ao meu RMI registro. A porta padrão ela é a 1099. Quando eu estou fazendo RMI, eu tenho essa porta padrão 1099. Aqui ele está dando um erro, que é um erro de try-catch. Vai pedir para eu colocar try-catch aqui. Colocar surround with try-catch. Aqui. E ele criou um try-catch aqui. Né? Ele vai lançar uma remote exception. Se ele vai tentar criar esse registro, se ele não conseguir, ele lança essa remote exception aqui. Vamos ver qual que é o próximo passo. Vincular a implementação da interface no registro usando a interface naming, né? Vincular, o método para isso é o rebind, né? Vamos fazer isso. Então a gente tem aqui uma interface chamada naming. E aqui a gente tem vários métodos, na verdade, não só o rebind. Perceba aqui, ó, a gente tem o método bind e o método rebind. Eu quero dar uma explicaçãozinha aqui sobre esses dois métodos aqui. O método rebind, ele faz a mesma coisa que o método bind. A diferença é que o bind, ele vai registrar um determinado objeto lá no meu RMI registro e se tiver um outro objeto com aquele nome, ele vai dar uma exceção, ele vai dar um erro, né? O rebind ele vai registrar um objeto lá no meu registro também, né? Ele faz a mesma coisa que o bind, só que se tiver um objeto um objeto remoto com o mesmo nome, ele vai simplesmente substituir aquele objeto remoto por aquele que eu estou tentando adicionar agora. Então é sempre aconselhável que vocês usem o rebind, porque para não dar esse problema, né? Embora não vai dar problema aqui, porque eu estou criando agora, né? Eu não tenho a chance de ter um objeto com o mesmo nome lá. Mas imagine um sistema distribuído com um monte de objetos que você não sabe o que tem lá no RMI registro, né? É bom que vocês consigam aí ter essa noção, né? Para que vocês decidam aqui entre o bind e o rebind. O rebind ele é melhor porque ele vai substituir, né? Claro que no sistema distribuído maior você tem que saber o que é que você está substituindo lá, né? Mas vamos criar aqui um rebind. Não vai ter problema aqui não. Ele pede aqui como parâmetro um name e um obj. Vamos começar com o obj. Esse obj aqui é uma instância do nosso objeto remoto, né? Ele vai registrar esse objeto remoto. Eu preciso baixar qual objeto remoto que ele vai registrar. Eu vou registrar aqui o meu olaimp. O olaimp é o meu objeto remoto. Por que ele é objeto remoto? Porque ele está aqui estendendo o unicast remote object e está implementando o olá, que é a nossa interface remota. Beleza? Ok? Aqui ele pede um name também, né? O name, a interface name, ele pede que você atribua esse nome usando um padrão de URL. Ou seja, você tem que colocar um endereço IP, 2 pontos, uma porta e o nome que você vai colocar, que você vai definir para aquele determinado objeto que você está registrando, né? Nesse caso aqui, como a gente está usando a tecnologia RMI, o protocolo ele é o RMI. Né? RMI, 2 pontos, //. E aqui eu vou colocar localhost. Seria a mesma coisa que 127.0.0.1. Vou colocar 2 pontos. Vou colocar a porta. Qual é a porta? 1099. Vou colocar uma outra barra. E aqui vou colocar o nome que eu vou definir lá para o meu
para o meu objeto remoto. Eu vou conseguir encontrar esse objeto remoto procurando por esse nome ou lá aqui. Na verdade, procurando por esse endereço aqui, né? Aí eu, lá no meu cliente, ao chamar o método que procura pelos objetos remotos, eu vou procurar por esse endereço aqui, né? Aqui no name eu uso esse endereço. Ele está dando um erro aqui, é um erro de try catch também. Vamos surround with try catch. Ele deu um try catch dentro de um try catch. Ficou um negócio bem bonito aqui, né? Vamos organizar isso aqui. Uma forma de organizar, eu acho que é um sintaxe lá do Java 7, é você pegar a eu tenho duas exceções, né? A remote exception e a malformed URL exception. Eu vou colocar as duas no mesmo catch, separando elas por um pipeline. E aqui eu vou tirar esse catch, extrair esse catch aqui. Try. Catch. Consegui. Aqui está ok, né? Eu só vou colocar um system out println, sysout aqui, com servidor levantou. Servidor levantou. Porque aí eu sei que vai dar tudo certo, né? Vai aparecer uma mensagem servidor levantou aqui, aí eu sei que o servidor deu ok, né? Para não ficar aquela tela preta sem nada ali, né? Beleza. Vamos ver ali o que temos que fazer. Então, criar o servidor, criar uma instância de registro, criamos, né, aqui. Vincular, dar o rebind aqui, né, que a gente usou o rebind. A implementação da interface no registro usando o name, né. Então, eu estou vinculando. Na verdade, não é da interface, né, é do objeto remoto, né. Vou até colocar aqui. Agora vamos criar o cliente. Client.java. Pronto, está criado meu cliente aqui. Vamos colocar um main, public static void main, está criado aqui o meu main, né? Vamos ver o que a gente precisa no cliente. Procurar pelo objeto remoto no registro e devolver o stub. Eu vou explicar para vocês agora o que é o stub. Mas na verdade a gente já explicou isso na aula teórica, né? Vamos lá, enquanto eu estou implementando, eu vou falando para vocês o que é o stub. E aí como é que eu faço isso aqui, né? Isso que está escrito aqui, né? Procurar pelo objeto remoto. Perceba que é o seguinte, ó, eu tenho aquela interface name, né? Name. E aí eu tenho vários métodos, né? E alguns métodos eles são do servidor, né? Que eu vou usar no servidor, que é o bind, rebind, onEbind. E tem alguns métodos aqui que não tem bind no nome, né? Que é o list e o lookup. O list e o lookup eu uso eles no lado do cliente. Nesse caso aqui eu vou usar o lookup. Por quê? Porque o lookup ele vai fazer o que eu estou querendo que faça aqui, ó, né? Que é procurar pelo objeto remoto no registro. Lookup é o nome em inglês para procurar. Então eu quero que seja procurado, né? Então, vou dar um lookup. E aqui ele pede para colocar um string, né? Que é um nome, o endereço com o nome daquele objeto remoto que eu quero procurar lá no meu RMI registro. É o mesmo daqui, né? Eu vou copiar aqui para não dar nenhum erro. Vou copiar ele aqui. Vou colar ele aqui. Pronto, está colado, né? E aí ele vai... Eu vou procurar, vou encontrar, e aí? O que eu vou fazer com o que eu encontrar? Primeiro eu tenho que jogar isso em algum lugar, né? Vocês devem ver aqui que o lookup ele devolve um remote, né? Um objeto que implementa a interface remote aqui, né? Ou seja, vai devolver um objeto remoto. Esse objeto remoto ele vai ser o meu stub, né? Então eu vou criar aqui um stub para receber o meu objeto. Esse stub vai ser de qual tipo? Você está vendo que ele é do tipo remoto, né? Mas eu posso pegar qualquer objeto que implemente a interface remota para poder receber ele aqui. No caso aqui, o meu olá, ele implementa uma interface, ele extende do que do remoto, né? Ele estende a interface remota. Então eu posso usar ele. Olá. E aqui eu vou criar um stub. Beleza. O que é o stub, né? O stub, se vocês assistiram a aula teórica, vocês devem ter visto que lá na mecânica do funcionamento do RMI, a gente tem um stub e tem um skeleton, né?
O stub, ele é um objeto que fica no lado do cliente e ele faz o papel de servidor lá na máquina do cliente. O que é isso? A gente tem aqui o cliente, que é o processo cliente. Ele vai ser executado nessa nossa implementação. Quem vai criar o processo cliente é essa classe aqui, né? Ela vai ser instanciada, ela vai criar um objeto e esse objeto vai ser o meu cliente. E aí eu vou chamar um método, né? Que é o método de Golang, né? Mas eu não consigo fazer essa chamada de método lá lá no outro computador, porque o meu servidor está em outra JVM, em outro computador. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma chamada local para um outro objeto, e esse outro objeto que vai fazer essa chamada remota, a RMI, né, a Remote Method Invocation, lá para o meu servidor. Esse objeto, ele é o stub. O stub, ele funciona como uma espécie de proxy, né, que eu chamei lá na operação de embaixador, né? Ele é o embaixador do meu servidor, do objeto remoto do servidor, aqui no meu lado cliente. Então, eu tenho o meu processo rodando aqui, ele vai chamar o método lá no stub, e o stub ele vai conectar com o skeleton lá no lado do cliente, usando uma chamada remota via socket, né? Ele vai criar um socket, ele vai se conectar àquele socket e vai fazer uma chamada. Daquela mesma forma que nós aprendemos lá nas aulas de socket, né? A gente foi evoluindo ao longo do semestre, explicamos socket para vocês, depois explicamos o request reply. Então ele vai usar todas essas abstrações aí, né? Ele vai usar um socket, vai fazer uma chamada daquela tipo do operation lá, né? Para poder fazer uma chamada lá no meu skeleton que fica lá no meu servidor. Eu não estou criando esse skeleton, vocês devem ter percebido que eu não criei skeleton lá no servidor, né? Isso porque o naming aqui ele vai ser responsável por criar automaticamente o skeleton, então eu não preciso me preocupar com isso. Então, como ele cria automaticamente o skeleton aqui, eu não crio manualmente, né? A partir do Java, se eu não me engano, Java 3, estão desobrigados os desenvolvedores de criar manualmente o skeleton. Mas aqui eu preciso criar o stub, né? Porque o stub é aquele de quem eu vou fazer a chamada de método, né? Está dando um erro aqui porque eu preciso criar um cast, né? Porque o name ele vai retornar um remote, né? E aí o remote ele não é exatamente o mesmo tipo de olá. Preciso converter aqui o meu resultado aqui para olá. E ele ainda continua dando erro por causa do try-catch. Eu já criei try multicat, perceba que ele já criou aqui com todas as exceções que ele pode lançar, né? Que é a exceção do malformed URL exception, remote exception e not bound exception. Vou tirar aqui. Stub criado, né? Com o stub criado, eu já posso fazer a chamada, né? Inclusive aqui, ó. Procurar pelo objeto remoto, procurei, encontrei, devolvi no stub aqui, né? Executar o método remoto. Né? Se o stub está aqui, o stub é do tipo olá, vou lá e consigo executar o meu método remoto. Qual que é o meu método remoto? Diga olá. Diga olá é o meu método remoto. E aqui eu preciso, para mostrar na tela, eu preciso criar um systemout, né? Vou criar um sysout aqui. Joga esse diga olá dentro do meu systemout println. Ok. Está criado o código aqui, né? Próximo passo é compilar o servidor e compilar o cliente. Precisamos fazer as duas compilações. Perceba que eu coloquei aqui, ó, na linha de comando e rodar. Também na linha de comando. Aqui você vai ter que usar aqueles comandinhos javac e o java lá na linha de comando. Não venha aqui e rode aqui, não vai dar certo, né? Se eu estou usando o VS Code, se você estiver usando o Eclipse, vai ter o run lá em cima, né? Não vai lá run as application, né? Clicar com o botão direito, run as application, ou no IntelliJ, aquele execute lá que fica lá em cima, não vai funcionar. Você tem que compilar e rodar direto da linha de comando, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar a linha de comando aqui do VS Code. Vocês podem usar a linha de comando que vocês quiserem. Só se certifiquem de estarem no lugar onde de irem para o lugar onde o código está, né? No caso aqui, ó, estou dentro desse path inteirinho aqui, dentro da pasta laboratório, né? Se vocês usarem lá o CMD do Windows, você vai ter que usar o CD barra e entrar lá na pasta onde você guardou os seus arquivos. E aí, se você estiver usando o Linux, né, você vai usar o CD também e tal. Você pode dar um ls lá para conferir se você está na pasta correta, né? Se os arquivos que você precisa compilar estão lá.
Resumindo, você precisa estar na pasta onde estão os arquivos. Vamos criar aqui. Javac é o comando para compilar. E aí, como eu já estou na pasta, né? Eu já tenho os meus arquivos aqui. Eu vou ter. No Windows eu uso o dir para conferir se estou no lugar certo. Já está o cliente aqui, o olá aqui, o olá imprime aqui, o server aqui. Está tudo aqui, né? Então eu vou usar Javac. E aqui eu vou usar o asterisco.java. O asterisco ele fala, ele é um regex para todos, né? Tipo, ele é uma expressão regular que significa todos. Tudo que termine com .java, né? Tudo que terminar com .java ele vai compilar aqui. No caso aqui o client, o olá imprime o server, tudo, né? Você vai ver que vai aparecer os .class lá. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o .class, né? Olá.class, olá imprime.class, server.class e o client.class aqui em cima. Então eu consegui compilar, criou os .class, né? Os meus bytecodes lá. E agora é só mandar executar. Só que aqui eu vou ter que mandar executar em dois terminais diferentes. Porque eu estou querendo que um seja um cliente e outro seja servidor, né? Vou fazer isso. Se você estiver usando o Linux ou o Windows, você vai ter que criar dois. E não estiver usando a IDE aqui, né? O terminal da IDE, você vai ter que criar lá dois terminais diferentes e fazer a comunicação pelos dois terminais. Eu vou fazer da seguinte forma aqui. Eu vou chamar Java. Primeiro vocês levantam o servidor. Server. Ponto. Só server. Opa, deu um erro. Vamos ver que erro que é esse. A porta já está em uso, né? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. Eu tenho que matar essa porta que eu estava usando ela para poder fazer uns testes antes de gravar a aula. Vou dar uma pausa aqui e eu já volto. Bom, vamos lá então, galera. Eu tive que matar o processo, né? É por isso que eu pausei o vídeo. Pausei o vídeo para matar o processo, para não deixar o vídeo longo demais. Beleza, então eu matei o processo, agora eu vou conseguir levantar o servidor aqui. Java server. Servidor levantou. Peraí, eu tenho que recompilar. Eu estava fazendo uns testes ali. Deixa eu recompilar aqui. Server. Java. Recompilei. Agora vamos testar novamente aqui. Pronto. O servidor levantou e tá de pé, né? Agora vamos fazer o mesmo com. Agora eu preciso de um próximo, de um outro prompt de comando aqui para rodar o meu cliente. Cliquei no maisinho aqui, abri um outro prompt de comando, né? Estava rodando aqui, ó. Esse prompt de comando eu tenho um outro prompt de comando aqui. É aqui que eu vou rodar o meu cliente. Então, Java client que chama? E rolar mundo. Deu tudo certo, tá vendo? É isso aí, galera. Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp. Vou deixar esse código. Na verdade, tem um outro código lá mais explicado com comentários, né, sobre o que é feito em cada um dos passos, né? Tá lá no meu GitHub, eu vou colocar o link para vocês lá. E eu vou colocar também esse arquivo aqui, né, com esses passozinhos que eu executei aqui. E aí é importante que vocês olhem esse vídeo, né? Façam no computador de vocês, testem aí, vejam que dificuldade vocês podem ter. E para que vocês consigam executar tranquilamente o projeto de vocês, né, que vai ser um pouco mais elaborado do que isso. A base é a mesma coisa, mas as operações vão ser um pouco diferentes. A gente vai ter um pouco mais de classes aqui, né, vai ter algumas outras operações um pouco mais sofisticadas, mas basicamente é isso aqui, né. Então é isso. Então até a próxima.